Nos últimos meses do ano, as organizações começam a revisar as metas e se planejar para o próximo ano. Segundo especialistas, é fundamental incluir neste planejamento benefícios relacionados à saúde e ao bem-estar do colaborador. O CEO da TIN Seguros e Benefícios, empresa com mais de 15 anos de experiência no ramo de seguros e consultoria de benefícios, com sede aqui em Blumenau, o Rodrigo Roberti vai explicar sobre o momento que estamos vivendo, de grandes mudanças no estilo de vida. E agora também no quadro Conexão Empresarial, o Rodrigo conta um pouco mais da história da empresa TIN Seguros e Benefícios. Rodrigo, muito bom dia. Obrigada por aceitar o convite aqui da Rádio CBN e hoje então está fazendo parte do nosso quadro Conexão Empresarial. Muito bom dia, Denise. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui trocando experiência e conversando com vocês aí um pouquinho sobre negócios, empreendedorismo e sobre saúde dos colaboradores também. Nessa linha de empreendedorismo, vamos falar um pouquinho mais da empresa, a empresa TIN Seguros e Benefícios, como tudo iniciou? Vamos lá. Vou voltar um pouquinho lá para 2007, que a TIN, na verdade, ela foi uma fusão de duas empresas. Townsend, que era uma corretora de seguros, e a NIB, que foi a empresa que eu fundei na área de consultoria em benefícios. E eu comecei esse negócio por ser inconformado, assim, na verdade, né? A gente percebeu na época que as empresas tinham uma certa deficiência na hora de contratar um produto, um plano de saúde, um plano odontológico. Existia-se muitos vendedores dos produtos e pouco conhecimento para o RH tomar uma decisão de qual que era o melhor produto. Então, nisso a gente entendeu um pouquinho. Eu trabalhei na Bung há alguns anos, na área de compras, e ali eu comecei a ver como que a gente podia equalizar ou analisar as informações prós e contras para tomar uma decisão baseada em indicadores, em números. Assim. Eu sempre tive aquela ideia de a gente tem que sempre pensar como cientista, né? E analisar números e dados e evitar ao máximo decisões emocionais, que era o que acontecia muitas vezes. Era um bom vendedor de um produto e ele convencia a pessoa, mas não era a real necessidade que a empresa tinha ou os benefícios que os colaboradores precisavam. E foi nessa época que a gente começou a buscar a resolução dos problemas para os nossos clientes, e em 2015, depois de a gente crescer, que a gente veio a fazer uma fusão com a outra corretora, porque ela atuava daí sim com outros seguros, patrimonial, residencial, e a gente sempre quis, eu sempre fui dessa linha, eu acho que a gente tem que ter foco num produto, porque ele é muito específico, muito técnico para a gente dar segurança. Então a gente fez a fusão exatamente por isso, porque lá tinha uma equipe que entendia daquela área e eu tinha uma equipe que entendia da área de benefício. Então a gente criou uma sinergia muito legal e desde então a gente vem crescendo bastante com isso. Mas eu gosto de dizer assim, eu digo que por acaso nós somos a melhor corretora ou a melhor empresa de consultoria. Na verdade nós somos solucionadores de problema. É isso que acho que as pessoas querem hoje, é isso, independente do problema. Solucionar problemas e muitas vezes nem tem ideia que aquele problema existe ali no meio empresarial. Aí vocês começam a apresentar algumas situações, opa, é verdade. E aí vem ao encontro, sim, eu vivo às vezes com esse problema e nem tinha ideia. E consigo então soluções rápidas para tentar deixá-lo apenas no passado, uma nova vida dali para frente, nessa relação empresa com os seus trabalhadores. Perfeito. Isso vai bem de encontro assim, com a minha visão de negócio. Eu acho que isso replica muito com o nosso pessoal, que tu tem que se atualizar e estar sempre antecipando os problemas. Então, quando tu tem uma rede de clientes e tu está sempre buscando o que o mercado está falando, principalmente no mundo que a gente vive hoje de tecnologia e de evolução dos negócios, se tu não trouxer soluções, tu acaba passando e acaba não resolvendo o problema ou estourando um problema para o cliente. E o que eu coloco, assim, até porque nós somos resolvedores de problemas, nós somos inconformados, eu digo, porque falta isso. Um exemplo, até se alguém estiver ouvindo, eu sempre desafio. Pode ligar para a corretora a qualquer momento e pede qualquer coisa que não tenha nada a ver com o que a gente faz. Porque o que a gente diz, assim, se a pessoa ligar lá por engano e achando que era uma pizzaria, por exemplo, é o mínimo que a gente tem que fazer. Tá todo mundo na frente do computador, não custa falar, olha, aqui é uma empresa de seguros e benefícios, mas onde é que você está? Olha, tem 3 pizzarias aqui, quer anotar o telefone? Porque eu acho que falta um pouco de dizer, não, aqui é uma empresa, quer ligar numa pizzaria, procure em algum lugar. Falta pessoas, eu acho que empresas com essa mentalidade de resolver o problema dos outros, independente do problema que seja. Tá? O Rodrigo, nessa linha de seguros e benefícios, vocês fazem cotações, vocês apresentam diferentes valores, vocês já trabalham com marcas fixas para levar ao encontro das empresas que procuram vocês, nesse caso aqui, a TIN Seguros e Benefícios. Perfeito. Hoje, na área de benefícios, a gente atua, como, por exemplo, seguro de vida, a gente atua com todas as seguradoras do mercado, mas é o que eu sempre digo, assim, quando o cliente nos solicita
um estudo ou há necessidade, a gente procura até quem não seja nosso parceiro, mas a gente tem que ser justo e analisar prós e contras. Alguns dos maiores cases de clientes que a gente tem hoje foi exatamente em pontos que eles nos contrataram para fazer uma análise de mercado, para mudar o produto que eles tinham, e a gente apresentou e falou, olha, o que vocês têm hoje está legal, mantém. Então, porque eu acho que é difícil se ter esse vínculo de assim, não, o meu foco é um relacionamento de longo prazo. Então, se eu quiser forçar uma venda ou indicar um produto que não é o melhor para ele, eu acabo quebrando esse ciclo. Então, eu digo assim, ó, nós somos um compras e um RH da empresa. Quando a gente toma uma decisão hoje estratégica, eu digo para empresas de maior porte, a gente senta numa sala de reunião com mais 2 pessoas de 2 áreas distintas da nossa empresa e nós tomamos uma decisão como se nós fôssemos o board do nosso cliente, para ver se faz sentido essa decisão ou não. A saúde do trabalhador, do colaborador, deve estar inclusa no planejamento da empresa agora para o próximo ano? Olha, eu acho que ela é o mais importante de tudo, tá? Não pela área que nós atuamos, mas como mundo, tá? Eu vou, se tu me permitir, eu vou fazer alguns dados Vamos lá. Que mostram um pouquinho do porquê nós atuando há tanto tempo na área de benefícios e percebendo os problemas das empresas, a gente resolveu antecipar isso e buscar soluções, mas para antecipar a gente teve que entender um pouco o mercado. Para tu ter ideia, nos últimos 10 anos foi liberado no relatório do Censo, em que nós tivemos um aumento de 58% nos casos de diabéticos e 25% nos casos de hipertensos. Ou seja, 8% da população brasileira é diabética, isso diagnosticado. Então, provavelmente, alguém sempre conhece, ou tem alguém na família, ou conhece alguém com diabetes. É uma doença silenciosa, muitos têm e nem sabem ainda. Exatamente. Então, esse 8% é diagnosticado. E 1 a cada 5 pessoas hoje é hipertensa. Isso é um fator ligado diretamente aos nossos hábitos. Por quê? Se a gente pegar hoje, no mesmo estudo foi realizado em que 46% dos adultos no Brasil, declaram se alimentar mal. Eles dizem que comem mal, né? Tem aqueles que comem mal e não sabem, dizem que comem bem. Eu estou incluso nisso porque eu como, por exemplo, a bolachinha de água e sal, que a gente diz, né? Isso aqui é saudável. Você olha, ela tem 20 elementos químicos ali dentro. Você só conhece 2, a água e o sal. O resto você não faz ideia do que é. Então, esse é um fator e o outro é o sedentarismo. 62% da população brasileira adulta é sedentária. Se eu jogar isso para 14 a 18 anos, sobe para 70%, os 2 fatores. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está pegando a situação hoje da população com doenças silenciosas e graves, que, a partir do momento que eu sou diagnosticado com ela, eu tenho que fazer a gestão dessa doença para o resto da minha vida. Se eu tivesse mudado os meus hábitos, tivesse sido mais saudável, eu teria feito uma gestão da minha saúde e não teria sido diagnosticado com esse problema. E isso tudo é um fator que não é só Brasil, é mundo. Por quê? Porque a gente teve a tecnologia. A tecnologia é um grande fator. Há 10 anos atrás, eu acho que a única rede social que a gente tinha era o Orkut. Então, hoje, o que a gente tem de aplicativo no celular, o que nos incentiva esse sedentarismo, e a alimentação também. É uma reflexão bem simples. Eu faço assim, vamos ver quantos alimentos por dia tu descasca versus quantos tu desembala, né? O abrir pacote, né? Que faz parte da nossa rotina aí. Mas aí pode vir aquela preocupação e também pergunta do nosso ouvinte, Rodrigo. Mas tá, isso tudo tem que ser da pessoa. A preocupação, ela tem que se preocupar com a sua própria saúde. Por que a empresa deveria se preocupar com a saúde do seu trabalhador? Eu digo como consequência a empresa, porque quando a gente fala como pessoa, realmente, a pessoa precisa ter essa consciência. Mas a empresa, se ela quiser pensar só na produtividade, isso já é um baita de um fator. Porque eu acho que absenteísmo, presenteísmo... eu digo assim, tu tem alguma lembrança boa no teu passado em algum momento que tu esteve doente? É muito difícil. Assim, geralmente a gente só tem boas lembranças em momentos que a gente estava com saúde. Então, quando eu passo tanto tempo dentro da minha empresa trabalhando, como é que eu vou ter boas lembranças ou vou me sentir bem trabalhando se eu não tiver com saúde? Se eu não tiver com uma saúde física e mental, que a gente diz, né? E aqui, por exemplo, nós aqui da comunicação, a gente dá tanto valor, né, para situações grandes, e quando a gente se depara com aquela dor para engolir a saliva, e a gente pensa assim, nossa, isso passa 1000 vezes ao longo de um dia, não percebo, e agora para engolir uma simples saliva eu estou sofrendo com amidalite, dor na garganta. Aí a gente dá aquele valor máximo para uma coisa tão pequenininha, mas que ao mesmo tempo tem um valor, né, absurdo na nossa qualidade de vida. Exatamente. O que é... Um dos fatores, depois eu vou explicar o porquê a gente chegou em ferramentas para ajudar isso, é o fato de que nós entramos no piloto automático. É normal do nosso cérebro padronizar ações que a gente faz diariamente. Então, se eu tomo refrigerante, eu acabo botando isso no piloto automático. Se eu chego em casa e vou assistir um Netflix, automaticamente isso começa a virar um hábito meu, e é uma rotina. Por quê? Porque a gente tende a não refletir diariamente.
Esse é um dos grandes pontos, a reflexão diária dos meus hábitos. Eu não consigo lembrar do como eu me alimentei nos últimos 10 dias. Saber o que exatamente que eu comi. E o que pega isso, tanto para o colaborador quanto para a empresa, eu faço uma analogia com o cartão de crédito, né? Que se tu estourar o limite, no outro mês, o banco está te lembrando e está te cobrando. O cartão de crédito que a gente diz da nossa saúde, ele não cobra rápido. Você vai passando. E daqui a 20, 30 anos a gente tem resultados. Até saiu um estudo recente pela Universidade de São Paulo, junto com a Universidade de Harvard, sobre a saúde brasileira. Até é bem preocupante quando eu vi uma informação pesada, mas 34% dos casos de câncer no país, no Brasil, isso, poderiam ter sido evitados simplesmente por maus hábitos. Ligados diretamente a maus hábitos. E aí vai ao encontro do dizer sim ou não e, ao mesmo tempo, analisar e refletir o que seria um mau hábito ou buscar, sim, essa melhor qualidade de vida. Perfeito. Quando eu falo pessoas, é por isso que eu digo assim, eu até tiro um pouco o foco da empresa, porque a empresa, ela é pessoas. Então, se a gente entender como população que a gente precisa ser mais saudável, inevitavelmente a empresa precisa falar, não, é óbvio que eu tenho que começar a investir nisso e dar atenção para isso, né? Pois é, o nosso quadro aqui, Conexão Empresarial, traz sempre como destaque uma empresa hoje aqui conversando com o Rodrigo, né, da TIN Seguros e Benefícios. O que vocês apresentam, então, de soluções para as empresas? Como é que é essa relação da empresa de vocês com os seus colaboradores, os seus parceiros nos contratos fechados? Perfeito. O que a gente faz hoje, na verdade, assim, é o que o cliente pedir. Eu digo assim, o que a empresa pedir, se ela pedir alguma... Eu dou um exemplo, a gente tem uma empresa bem grande em Pomerode, que na época eles nos solicitaram, eles perguntaram, olha, vocês fazem check-up executivo? E na época, não, mas deixa eu descobrir para ti, porque é uma informação irrelevante, deixa eu saber o que está acontecendo com o mercado. Então, nisso, na época, a gente fez um estudo com hospitais referência no país, junto com o hospital, inclusive Santa Catarina, que é um parceiro nosso. Analisamos como. A gente tem que ter, como eu falei, o mindset de cientista. Então, botamos numa planilha, analisamos os prós e os contras e apresentamos para o cliente. Nesse momento, a gente não ganha nada, porque a gente está resolvendo o problema dele. Mas o que aconteceu? O Hospital Santa Catarina acabou virando um parceiro nosso por ter essa proatividade de buscar solução constantes. Então, os clientes nos solicitam hoje revisão diária para contratar seguro de vida, plano de saúde, odontológico, previdência privada, e daí tem toda a parte de seguros. Mas o nosso foco é sempre assim, ser transparente e tomar uma decisão que a gente tomaria se fosse interna nossa. Nessa busca de soluções constantes, tem uma startup fazendo sucesso também. Fala um pouquinho sobre essa startup, por favor, Rodrigo. Isso eu gosto bastante de falar, é um ponto agora que está bem alto, porque ele tem relação direta à qualidade de vida. O que acontece? Há 2 anos a gente já vem fazendo um trabalho para grandes empresas na área de benefício também, né? Específico o quê? Negociação dos contratos. E a gente sabe hoje que o segundo maior custo para as empresas, depois da folha de pagamento, é o benefício, é o plano de saúde. E esse é um mercado que ele está se reinventando, ele está aprendendo, na verdade, porque o custo médico hospitalar hoje é muito alto. Os reajustes são altos porque nós temos um modelo de saúde que é focado em gestão de doença e não de saúde. Então, nisso, começou a nos deixar indignados de ter que apresentar para o cliente. A gente olhava nos relatórios e falava, olha, você pode sair da operadora X e ir para Y, mas o que muda? Muda para baixar o custo. Muda porque eu boto uma coparticipação mais alta ou eu boto uma franquia mais alta. Só que essa não era uma solução que nos satisfazia. Porque ele é um inibidor que ele não é tão inteligente. Eu dou o meu caso, eu tenho hipercolesterolemia. Meu colesterol é alto geneticamente, por mais que eu me exercite e me alimente bem. Se eu tiver uma coparticipação muito alta, eu pego isso numa escala de 30, 40 mil pessoas que a gente faz a gestão hoje. Quantas pessoas não estão no chão da fábrica ali ou não tem tantas condições que vai olhar, eu não vou fazer um exame de sangue que vai me custar talvez 20, 30 reais. Então eu estou inibindo a pessoa a fazer um procedimento que ajudaria a prevenir um problema futuro. E foi com isso que a gente começou a buscar algumas tecnologias que ajudassem a mudar o comportamento dos colaboradores. Em Florianópolis eu encontrei uma startup chamada GoGood. E eles estavam evoluindo, tinha uma pegada de plataforma de bem-estar corporativo. Eu falei, vou sondar para ver se é interessante eu levar para os meus clientes. Em pouco tempo a gente já conseguiu clientes como Santander, Mercedes-Benz, assim, grandes players. Porque o que é essa plataforma? Ela é uma tecnologia, um aplicativo para os colaboradores que tem mais de 50 tipos de hábitos, em que o foco é resolver exatamente o problema do sedentarismo, da má alimentação. Eu consigo, então, hoje no aplicativo registrar minha refeição,
o meu café da manhã, meu almoço e minha janta. Eu mesmo vou lá e coloco se ela foi pequena, média ou grande, se ela foi pouco saudável, se ela foi média. Ah, eu não sei avaliar minha alimentação. Eu tiro uma foto, o nutricionista em 24 horas me dá um feedback da minha alimentação, baseado no meu perfil. Porque o aplicativo hoje, ele entende os meus objetivos. O meu pode ser perder peso, o outro pode ser ganhar peso, pode ser diminuir o estresse. Se torna praticamente que individual para cada caso, ele vai direcionando ali o seu olhar. Porque a nutricionista analisa exatamente o perfil da pessoa e o que recomendar. Eu consigo traquear as informações, buscar as informações do celular, porque hoje o celular sabe mais sobre a gente do que nós mesmos. Então, hoje, eu tenho uma meta diária global no mundo, é uma média de 8 mil passos diários para a pessoa não se considerar sedentária. Não que ela vai perder peso, mas ela vai conseguir movimentar o corpo, melhorar o fluxo sanguíneo. Então, a gente cria metas para os colaboradores, para eles atingirem uma quantidade de passos. A gente faz eles registrarem o peso diariamente, que não é o registrar o peso simplesmente por registrar, é porque a gente tem o costume de pesar daqui a 60 dias ou daqui a 30 dias, no outro dia da semana. Isso tem uma variação enorme do meu peso na segunda, do meu peso numa quinta. Para mulheres, a variação hormonal, então influencia muito o peso, então a gente tem que ter diariamente essa reflexão. O objetivo da plataforma ele é muito legal porque ele faz com que a gente reflita os nossos hábitos. O que eu posso fazer hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem? Eu não preciso fazer uma mudança porque a gente tem aquele costume também, né? Janeiro eu vou começar a academia. Segunda eu começo. É só frango e batata doce. E por que tem que ser dessa forma? Por que a gente não faz um pouquinho de cada vez, mudando pequenos hábitos? Senão a gente cria uma barreira psicológica muito grande, que a gente se frustra, né? Eu falo, não, amanhã 5 dias por semana exercício e alimentação. Daí você não completa, você fica criando essa barreira. Então não, o que a gente quer é criar essa reflexão. Rodrigo, a TIN Seguros e Benefícios hoje conta com quantos colaboradores? Quantas pessoas fazem parte da empresa? Hoje nós estamos com 20 colaboradores, estamos ampliando a nossa operação. Nós dispomos também de uma unidade em Gaspar, que na verdade é uma loja autorizada da Unimed, que é uma operação separada. Temos daí a plataforma e outras empresas de tecnologias que nós fazemos investimento. Mas ligados diretamente com a TIN, são 20 colaboradores. Para finalizar essa conversa hoje aqui na Rádio CBN, para conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, para ser um cliente da TIN Seguros e Benefícios, quais os passos? Olha, pode ligar no nosso telefone fixo, 33265757. Pode acessar o nosso Instagram, o TN Seguros. Pode acessar o nosso site, tnseguros.com.br. O pessoal está lá no chat online a todo momento. Pode, na verdade, o que eu digo assim, tá curioso, liga ali, passa para tomar um café, não tem responsabilidade nenhuma, a ideia é a gente trocar experiências e tentar ver o que a gente pode resolver o problema das pessoas, independente do que quer que seja. É a busca constante de soluções no dia a dia de vocês. Exatamente. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada por estar conosco hoje aqui, trazer um pouquinho mais da empresa de vocês, já há 15 anos no mercado, no nosso quadro Conexão Empresarial. Muito obrigada e sucesso cada vez mais. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Um ótimo dia para todo mundo. Rodrigo Roberti, consultor em seguros e benefícios, CEO da TIN Seguros e Benefícios, hoje no nosso quadro Conexão Empresarial.